Muito bem, começamos então agora a gravar. Então, boa tarde oficialmente. Hoje, quem vai ministrar a aula do curso Literatura e Políticas é a nossa companheira de organização, Júlia de Mello Silva Oliveira, que com este nome de princesa, né, muitos sobrenomes, defendeu o mestrado aqui no programa de pós-graduação em estudos de literatura em 2019, com uma dissertação com o título O Real como Poliedro, a Mimesis em Zero e Afeto, e que está na reta final do doutorado, financiado pela FAPESP, cujo título é Descontrole do Imaginário, o Regime Militar como Lastro das Ficções de Micheline Verunsky e J. Rainer Sterron. Então, Júlia, essa palavra para você, agradecendo a parceria na organização do curso e também, claro, a sua aula de hoje. A palavra é sua, obrigada. Obrigada, Rê, pela apresentação. Obrigada, Ju e Rê, por me incluírem na organização, por me incluírem no escopo das aulas. Gente, a aula que eu preparei para hoje, assim, como a Regiane disse, então, eu sou bolsista FAPESP no programa do PPG Elite aqui na UFSCar. E recentemente, quer dizer, faz exatamente 2 meses e 10 dias, mais ou menos, na verdade 2 meses e 12 dias, eu cheguei do meu estágio, também financiado pela FAPESP, um estágio no exterior que eu fiz na Brown University. E o que eu preparei para hoje é uma apresentação, portanto, do que eu desenvolvi durante esse estágio, em termos de pesquisa, de inquietação, de trabalho duro, queimando a mupa para poder desenvolver o que eu vou apresentar para vocês aqui. Então, o título dessa aula é Democracia, Mercado e Existências Dissidentes no Romance Brasileiro Pós-Ditatorial Contemporâneo. E, antes de mais nada, eu preciso dizer 2 coisas. A primeira é que eu peço que vocês podem ir colocando as perguntas aqui no chat à medida que eu for vendo. Se tiver no script, eu já vou respondendo, senão eu vou deixando para o final para a gente bater um papo, só para não perder a linha de raciocínio e para não deixar passar nada. E a segunda coisa que eu preciso dizer é que quando eu propus esse título, eu estava lá no estágio e provavelmente eu estava lendo a Donna Haraway, se não me falha a memória, porque eu esqueci de colocar durante a apresentação, vocês vão perceber que o termo existências dissidentes eu tomei de empréstimo, muito provavelmente da Donna Haraway. E é isso, então vamos começar. Retomando um tanto que... Vocês vão perceber que a minha fala está bem atravessada por um monte de coisas que já vieram sendo faladas aqui, inclusive o próprio curso contribuiu para o que eu estou pensando em termos de desenvolvimento dessa parte da pesquisa, e isso é importante dizer. Eu não estou apresentando para vocês a minha tese, eu estou apresentando o que eu desenvolvi lá durante o estágio, que equivale a mais ou menos um capítulo da minha tese. Então, vocês vão ver que é uma discussão fechadinha, mas que tem desdobramentos para mim, para minha tese. A tese vai além disso que eu vou comentar aqui com vocês. Então, retomando um pouco o que a Maria Zilda dizia na primeira aula, na aula de abertura do curso, o nosso ponto de partida é entender que a história do Brasil, ela é em si essa sequência de momentos autoritários com alguns intervalos mais democráticos. E essa é uma frase impactante, se a gente parar para pensar, porque então a história do Brasil, ela é um grande momento autoritário com alguns intervalos democráticos. É assim que eu estou pensando essa história e já digo para vocês o porquê. Estou considerando, então, o período de colonização e tudo o que aconteceu com os povos originários, desde sua dizimação até a sua escravização, enfim. Depois a própria escravidão da população negra, depois tudo o que aconteceu em termos políticos com as oligarquias coronelistas, com a República e a Nova República, tudo isso preenchido de gestos políticos autoritários
Então, o que eu estou entendendo pela história do Brasil é uma história que foi majoritariamente feita por práticas autoritárias e com alguns momentos de ruptura democrática. Então, só para a gente pensar, porque é exatamente esse intervalo que a gente vai trabalhar daqui em diante, e exemplificando isso que eu estou dizendo, a gente considerar, por exemplo, de uma perspectiva da macrohistória, a ditadura militar até os dias de hoje, a gente vai encontrar a ditadura militar, daí a gente tem um governo do PT, por exemplo, que fez um intervalo democrático pleno, e aí a gente tem, e eu já vou dizer o que eu estou entendendo por intervalo democrático, aguentem a mão, e aí a gente vem com o golpe de 2016, governo Temer, governo Bolsonaro, e aí a gente tem de novo o Lula aqui. Então, o que me parece, se a gente olhar para a linha histórica do país, eu não vou fazer isso agora, mas depois vocês podem ler a tese e aí vocês vão perceber o desenvolvimento da coisa, a ideia é que a gente vive, então, essa linha de práticas autoritárias com alguns respiros democráticos. E aí, então, o nosso ponto de partida, já considerando, então, colonização, escravidão, oligarquia, coronelista, república, nova república, a gente chega à ditadura militar, tudo isso atravessado por um conservadorismo nos costumes bizarro e machista, misógino, homofóbico, tudo que a gente já está até um pouco cansado de repetir. Aliás, fazendo um disclaimer aqui, preciso avisar que a aula de hoje não é nada leve. Então apertem os cintos, porque é sobre isso que vamos falar: ditadura militar, os romances que tematizam essa ditadura e o que isso tem a ver com hoje. Então, partindo do nosso ponto de partida, ditadura militar, eu não vou me estender no que foi, acho que já é um consenso, só lembrar que foi um período ditatorial que por si diz sobre uma política autoritária sendo colocada em prática em termos sociais, econômicos, culturais e que envolveu muita violência física, psicológica, e que torturou, que matou, que segue agredindo as pessoas até hoje, porque a gente está vivendo consequências desse período até hoje. Se a gente considerar, por exemplo, só para dar um exemplo do que eu quero dizer com isso, se a gente considerar que toda a questão do narcotráfico, toda a questão do jogo do bicho e desses jogos de aposta ilegais, tudo isso de algum modo começa ali, e vou dizer que começa, inclusive, no meio militar. Então, tem inúmeros estudos sobre isso. A própria Eurídice Figueiredo, quando contextualiza o último livro dela, Literatura como Arquivo da Ditadura, ela menciona, por exemplo, que a questão do jogo do bicho, a questão da violência policial que a gente vive hoje, essa questão do narcotráfico, tudo isso remonta à década de 60, e essa política que se dizia um milagre econômico, que se dizia pelos bons costumes, que se dizia pela moral e que hipocritamente agia contradiscursivamente, ou seja, num contradiscurso que era prático, fazia exatamente o contrário do que se pregava, com muita violência, de novo. Então, a gente está falando desse período de violência política, de violência ideológica, de violência econômica, porque o milagre econômico em si foi uma falácia, e de violência cultural. Além, é claro, de uma violência social bizarra. E eu deixei o violência social ali separado porque tem uma questão importante. Também no período da ditadura que a gente vê por um projeto utópico que era político, artístico, cultural, de um segmento da sociedade, a gente começa a ver nesse período focos de resistência.
Então, o movimento dos trabalhadores, o movimento sindical, o movimento estudantil, a parte da igreja, começa a se movimentar contra aquilo que está imposto pela ditadura. E a gente começa a ver, no contexto das artes, a gente percebe que o contexto das artes funcionou em muito vicariamente como um foco de resistência, vamos dizer assim. E quando eu digo vicariamente, não estou dizendo algo pejorativo, tá, gente? Estou dizendo que, além de arte, a gente... Não é que uma coisa está separada da outra, mas além da preocupação com a criação artística normal, em um contexto normal, a gente tinha que pensar que a gente estava produzindo arte num contexto ditatorial e por isso a gente precisava resistir, de algum modo. E quando eu falo nesse contexto cultural de resistência, nesse contexto artístico de resistência, é muito importante a gente entender onde isso se situa, porque o movimento artístico-cultural nesse período, ele fundamentalmente esteve embasado por um contexto político-econômico, por políticas econômicas, eu diria, que tinham como fundo, na macropolítica brasileira, a ideia de modernização, de desenvolvimento e de progresso. E quando eu digo isso, gente, eu estou dizendo, por exemplo, que no estabelecimento da política nacional da cultura e no estabelecimento de um mercado editorial que começa a surgir na década de 60, e a gente já vai falar disso nos próximos slides, tudo isso está embasado por uma noção de capitalismo imperialista que a gente está importando de fora e que a gente importa não só a ideologia, mas também a infraestrutura. Então, existia um projeto que continha esse planejamento estratégico específico para a área cultural, que passa a ser vista, então, como um elemento de possível catalisação para os objetivos de modernização, de integração e segurança nacional do país, para além da inserção do país nesse contexto do capitalismo internacional. E aí, gente, o setor artístico como um todo, e lembrem-se, toda vez que eu falo de setor artístico, eu estou falando também de literatura, passa a receber incentivo, passa a receber subvenção, passa a receber dinheiro para produzir no sentido de produção industrial, arte e literatura. E aí a gente começa, por exemplo, a ver, no que concerne à literatura especificamente, um movimento de best-sellerização, no sentido de a gente importou muito best-seller, a gente traduziu muito best-seller, e a gente também colocou na roda uma produção intensa de livro didático, não como um projeto educacional nos moldes do que a gente já teve durante os governos Lula, o que a gente tem hoje, mas um projeto de impressão de livro didático que muitas vezes reforçava o Mobral, que eu não sei se vocês conhecem, mas chega a ser ultrajante dizer que é uma pedagogia, mas assim, é uma metodologia proposta para alfabetizar as pessoas sem dar a elas condições de ler o mundo, apenas de ler as palavras, para brincar aqui com os conceitos do Paulo Freire. Então, dentro dessa grande expansão do mercado editorial nesse período, e foi uma grande expansão, a Tânia Pellegrini vai dizer em diversos textos dela como a gente recebe máquinas de impressão, a gente aumenta a infraestrutura laboral de produção do livro, do mercado do livro, para promover essa best-sellerização, colocar os livros não exatamente engajados ou não engajados com o nosso contexto político e social em circulação. E aí a gente anuncia, vejam bem, estamos aqui promovendo a leitura. Mas a questão é que existia um tipo de leitura em promoção que não era aquela que teve que lutar contra a ditadura. Então, você investe na impressão de um livro, de uma leitura específica,
para dizer que está investindo na educação, na leitura, e o que você está dando para as pessoas lerem não é necessariamente o que politicamente seria bom em termos de letramento e de formação humana e etc. Na contracorrente disso, a gente vai ver, e aí eu estou agora me situando na discussão da ditadura, tá, gente? Estou aqui só fazendo recortinhos. Na contracorrente desse contexto, então, de produção do livro, vamos dizer assim, que começa a ganhar maior escala, a gente assiste um fenômeno paradoxalmente batizado pela Heloísa Buarque de Holanda, de boom de 75. O boom de 75 foi, em poucas palavras, um grande fenômeno de publicação de livros que tematizavam a ditadura militar durante a ditadura militar e que acabaram funcionando, de novo, vicariamente, como um registro histórico, como um arquivo, e que, além de tudo, tinha uma função parajornalística de denunciar, de levar a informação do que, de fato, estava acontecendo naquele período para as pessoas através da literatura. Então, eu trouxe aqui, só para ilustrar e para mostrar para vocês, aqui tem mais ou menos cerca de uns 30, 35 livros que foram listados pela Regina Dal Castanho no Facebook dela. Todos que estão com essa bolinha azul correspondem a livros que foram publicados durante esse boom de 75. E que englobam, então, esses livros, muitas vezes, de denúncia, e que muitas vezes, ficcionalizando o período, tinham esse fundo político e essa função, e assumiam essa função para-jornalística de resistência. Bom, então, num segundo momento, depois desse boom de 75, e já pensando na redemocratização, e faço um parênteses aqui, estou sendo rápida nessa introdução, porque não é esse o meu foco, a gente vai falar do romance pós-ditatorial contemporâneo, esse que é publicado dos anos 2000 para frente. Então, eu estou aqui resumindo o contexto da ditadura, pensando o mercado editorial e pensando como, na contracorrente desse mercado editorial, livros que tematizam a ditadura apareciam para funcionar como resistência, como denúncia, como arquivo, como registro histórico, enfim, para fazer uma conexão com o que a gente vai ver em relação ao período de agora. Então, depois desse boom de 75, já com a anistia acontecendo e depois o período de redemocratização, mas sobretudo com a volta dos exilados para o Brasil, a gente começa a ver no influxo desse primeiro boom de 75, a gente começa a ver a publicação de relatos dos exilados e dos presos políticos sobre o que eles passaram durante esse período. Tanto o boom de 75 quanto esses livros de testemunho, como ficaram conhecidos, tinham então essa urgência, essa necessidade de denunciar, de marcar a resistência, como se através da literatura eles se pudesse, de alguma forma, ajudar a combater e a soltar os presos políticos e a fazer frente àquele autoritarismo que tinha sido posto. E quando a gente vê, especificamente no caso dos testemunhos, esses são alguns dos testemunhos que foram publicados desde então, a gente vê que, além dessa função parajornalística, arquivística, histórica, aparece uma espécie de função terapêutica, com muitas aspas, e isso também não é pejorativo. Estou dizendo que a literatura aqui, além de funcionar como algo, de poder dizer algo que o jornal não podia, de funcionar como arquivo, de funcionar como história, acabou funcionando também como uma forma de terapia, no sentido de auxiliar as pessoas que escreviam a registrar suas experiências e, de alguma forma, passar por um processo de lidar com os traumas que viveu e que carregou por causa de tortura, por causa de violência, por causa de exílio, enfim, por causa da história política do país que eles viveram. Esses romances, de maneira geral, sobretudo os
Eu diria os dois, o do primeiro boom de 75 e depois esses romances de testemunho. Eles respondem a um projeto, ainda respondem a um projeto estético modernista, no sentido de terem uma estética que comunicava com para dizer em linhas gerais, e que eu não vou me prender a isso, que se comunicava com as estéticas das vanguardas, porque as vanguardas em si foram uma resposta à crise da representação que acontece na virada do século XIX para o XX. Então, esses romances eles estão marcados por uma estética muito específica, que no caso dos testemunhos, traz uma outra questão, que é a questão se a crise da representação problematiza a perspectiva de representação, porque toda realidade representada é representada a partir de um sujeito que percebe o mundo e que registra o mundo de uma perspectiva atravessada pela sua formação social, histórica, política, familiar, enfim. Então, se esse sujeito, pensado ali a partir das vanguardas, com a crise da representação, é um sujeito que é uma espécie de catalisador e de prisma da realidade, o testemunho aparece evidenciando esse sujeito que produz literatura. E que produz literatura sendo um prisma de uma realidade específica e uma realidade absolutamente complexa, que é essa da ditadura militar. Então, os dois tipos de romance, testemunho e aqueles do boom, respondem e se comunicam de formas diferentes, com isso que eu estou chamando de uma tradição modernista que responde a uma crise da representação específica da virada do século XIX para o XX, em termos de teoria da literatura, pensando aqui estética. Porque o que a gente vai fazer daqui para frente é pensar qual é a diferença do romance que se publica dos anos 2000 até hoje em relação a esses romances anteriores, sendo que todos tematizam a ditadura militar. E aí aqui a gente começa a caracterizar, então, esse romance de antes. Era um romance sempre político num sentido estrito, o que quer dizer que dizia diretamente, especificamente, de uma conjuntura política que era a ditadura militar e que denunciava a tortura, denunciava a falácia da política econômica, denunciava a hipocrisia dos costumes pregados. É um romance que se comunica diretamente com esse momento específico em que foi produzido. Vamos guardar isso, e aí agora a gente vai viajar por outros romances e começar a traçar as comparações, então. Então, o importante até aqui do que a gente falou é sempre ter em mente, para a gente seguir a aula, que esses anos 60 e 70, eles começam um processo importante de desromantização da literatura, no sentido de que esse mercado editorial em expansão, que traz essa best-sellerização enorme, que coloca em circulação livros didáticos, por exemplo, que, enfim, são um tanto duvidosos enquanto método de alfabetização, por exemplo. Esse mercado, ele começa a evidenciar que livro é produto. É nesse período que no Brasil, lembrem-se que a gente está falando de um contexto brasileiro, a gente começa a ter mais evidência de que a literatura é também mercadoria, para além daquela ideia histórica e tradicional de que existe um gênio criador iluminado que concebe uma obra que está no mundo e aquilo que você tem na mão é essa obra desse gênio. E, não, é um produto que tem valor de mercado e que tem aumento de preço e que às vezes entra em promoção. E então é nesse momento que começa a aparecer no Brasil a ideia de uma literatura que imprescinde desse jogo de relações político-econômicas para acontecer. Porque, veja bem,
E aí aqui a gente tem que começar a pensar, esse projeto estético de que eu estava falando, que tem a ver, aparentemente parece ter a ver com essa coisa iluminada do gênio criador, isso aqui, essa estética que estou propondo como um prisma da realidade. Muita calma nessa hora. Esse projeto passa a ter um valor econômico nesse momento. Quer dizer, a gente nesse momento passa a ter consciência de que esse projeto tem um valor econômico. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o mercado editorial que se formava naquela época percebeu, de algum modo, e a gente já vai falar um pouco sobre esses modos, que era interessante publicar esses livros. Eles tinham circulação, e a gente já vai falar os motivos por que era interessante. E eles geravam, de algum modo, o que a gente vai chamar aqui, com muito cuidado e com muitas aspas, nicho de mercado. Gente, eu não estou despolitizando a discussão, não estou aqui ferindo as pessoas que lutaram, muito pelo contrário. Isso aqui é um projeto político que está evidenciando o que está por trás desse mercado que se institui e que, de alguma forma, violenta a própria ideologia. A conclusão da aula a que a gente vai chegar é como esses mecanismos de mercado eles funcionam numa via de mão dupla. Porque, veja, é a mesma ideia do pink money, só para a gente fazer aqui adiantando o fim. O pink money é exatamente pegar uma pauta politicamente importante e explorar de tal modo que ela vira um produto que dá retorno. Então, empresas todas, vamos ser aqui pró-LGBTs porque isso dá dinheiro para a gente. Isso é bom por um lado e é ruim por outro. Acho que todo mundo consegue concordar com isso, que a gente precisa ter muito cuidado na hora de tocar nesse assunto. É o que acontece com o tema da ditadura. Então, isso é muito bom por um lado, mas tem problemas. Estou aqui criticando que o mercado funciona numa lógica meio cruel, que tem um nome, a gente já vai ver, e que explora a dor alheia e faz dinheiro sobre isso, que explora a desgraça política e faz dinheiro com isso. Então, é desgraça, é dor, muita gente morreu, a história está aí para a gente nadar de braçada nos registros e entender de fato o que aconteceu. Mas existe esse mercado que funciona a despeito disso tudo e com isso tudo. E aí, gente, a gente começa, então, nesse momento, a perceber um sistema ou um polissistema literário, nos termos do Ivan Zohar. E, veja, eu só estou dizendo que, neste momento, uma estrutura mais ou menos assim começa a vir à consciência. Começa. Porque aonde eu quero chegar é que é agora que a gente vive, de fato, esse contexto da forma mais, eu diria, selvagem em termos de capitalismo. Então, nesse momento, a gente começa a entender que a gente começa a ter consciência de que o escritor é um produtor, de que o leitor é um consumidor, de que a obra é um produto e que existe um mercado que faz isso circular, junto com outras instituições que legitimam e deslegitimam isso que está em circulação. A gente vai discutir isso com mais detalhe, com mais calma, para frente. É só para dizer que, neste momento, década de 60, 70, a gente começa a ver isso, essa estrutura aparecer. E isso, assim, se alguém quiser fontes para ler sobre isso, Tânia Pellegrini, em diversos artigos, livros, menciona como essa estrutura se constrói. O trabalho da Luciana Salazar Salgado, que está nas referências, logo vocês vão ver, recorta o período da década de 60 e 70 para mostrar como esse mercado editorial se constrói nesse período. E, fora isso, a própria Flora Susekin, de Heloísa Buarque de Holanda, toda vez que comentam sobre esse boom de 75, frisam o funcionamento de uma política nacional de cultura, frisam os financiamentos recebidos, muitas vezes, de dinheiro internacional, para essa infraestrutura de mercado editorial ser montada. E não só de mercado editorial, para quem tem interesse em pensar cinema, quem tem interesse em pensar televisão, novela, tudo isso é registrado no trabalho dessas pessoas que eu mencionei. A Luciana, especificamente, mercado editorial. Dito isso,
importante pensar uma coisa. Já no fim da ditadura, início da redemocratização, sobretudo o finalzinho da ditadura, 78, 79, é quando a gente começa a falar mais intensamente sobre o que aconteceu durante os anos de chumbo. E aí, isso quem diz é o James Green. Eu tive a oportunidade de ser aluna dele e numa das disciplinas que fiz com ele na Brown, ele me chamou a atenção para isso que eu vou dizer agora. É mais ou menos, então, no fim da ditadura que a gente começa a falar mais intensamente sobre o que aconteceu durante esses anos de chumbo. É quando a gente pode também, é quando a censura enfraquece, é quando a gente começa a poder falar sobre o que estava acontecendo. E a primeira coisa que a gente vai falar sobre o que estava acontecendo, porque era extremamente grave, porque era extremamente tenebroso, que não tenho nem adjetivo para dizer sobre isso, o primeiro tópico que aparece é a tortura. Então, vamos denunciar a tortura, vamos denunciar o que aconteceu com o movimento estudantil, vamos denunciar o que aconteceu com o movimento trabalhista, E aí, então, esse é o primeiro tema que aparece sobre a ditadura, quando é possível falar sobre a ditadura de 64. E aí, um parêntese importante, estamos falando aqui da ditadura de 64, mas precisamos lembrar que houve uma ditadura em 30 e que a gente viveu uma situação esquisita e autoritária, com traços autoritários, durante o governo Bolsonaro, ouso dizer, aqui traços autoritários, inclusive alguns gestos políticos do Temer. Dito isso, que o primeiro tema que aparece, portanto, é a tortura, as primeiras versões da ditadura, da história da ditadura que vão aparecendo, elas vão dizer mais ou menos sobre a história de como a classe média, os estudantes, a classe trabalhadora, como esse grupo resistente foi torturado. Essa é uma primeira versão que aparece. E aí, gente, a gente precisa dizer que a ditadura militar foi terrível para os indígenas, a construção da Transamazônica, que o diga. Fora isso, indígenas, população LGBT, população negra, tudo que a gente está entendendo aqui como dissidente foi extremamente atacada, torturada gratuitamente pela ditadura, simplesmente por ser indígena, negro, LGBT, e morto, torturado, muitas vezes de forma violenta. As próprias populações ciganas, por exemplo. A gente não pode deixar de mencionar, e se não me falha a memória, já tem registro nos relatórios da CNV, de como houve campos de concentração para a eliminação dos indígenas, por exemplo. Só que essa história, ela só está sendo levantada por agora. Vamos pensar dos anos 2010 para cá. Então, por muito tempo, após a ditadura, a gente lidou com uma história da ditadura que não é pouca coisa, que é gravíssima, que é tenebrosa, que é bizarra, que foi a tortura, a repressão do movimento estudantil, a repressão do movimento sindical, a opressão com o movimento, com parte do segmento da igreja, então que era resistente junto com esses outros grupos. E aí, a denúncia do que aconteceu com esses grupos, com essas minorias, ficou à margem por muito tempo. Também guardem isso em vista aí para a gente seguir a linha do raciocínio. Júlia, como que aqueles romances que denunciavam a tortura, que denunciavam a política, que denunciavam a economia, que denunciavam a hipocrisia dos costumes, como que eles ganham destaque dentro desse mercado? Porque a gente estava sob censura. E ainda que a gente tivesse sob censura, quando acaba a censura, a gente tinha um status quo, uma classe dominante, digamos assim, um grupo dominante, que para eles estava tudo bem o que estava acontecendo. Para eles estava tudo bem aquela moral e aqueles costumes que eram defendidos. Gente, tem muito mais detalhe do que isso.
Mas durante a década de 70, começam a surgir nos jornais, nos periódicos, nas revistas, listas de livros mais lidos. Começa a aparecer no Brasil, além dessas listas, a coisa do jornal em si fica muito forte na década de 60 e 70. E as resenhas começam a ganhar destaque dentro dos jornais. E, além disso, a gente precisa considerar duas coisas. Pensem comigo até hoje. O seguinte slogan: o livro censurado, agora em circulação. Vende. Além disso, Melissa, muitas vezes os censores não entendiam, é verdade. Vamos pensar que a literatura não era uma arte alvo da censura de primeira, sobretudo porque naquela época existia a ideia de que lia-se muito pouco. Então, era melhor censurar o cinema, era melhor censurar o teatro. O livro, a gente vê o que acontece. Além disso, a gente ia contar com a sorte do censor entender ou não. E aí, o livro podia circular, é verdade. Mas daí, esse livro circulava e, por exemplo, se a gente pegar o caso emblemático do Zero, o Zero foi censurado. O Zero do Inácio Lula Brandão foi um livro censurado, mas ele não foi censurado porque ele era politicamente perigoso. Foi um livro censurado porque ele atentava à moral e aos bons costumes. É um livro que fala de sexo, é um livro que coloca na figura da mulher uma postura não desejada para a época. Enfim. Quando esse livro volta em circulação no Brasil, ele volta literalmente como o livro censurado. E ele ganha uma circulação fenomenal. Se você pegar as listas de mais vendidos dos jornais da época, antes da censura e depois da censura, acontece um boom particular do Zero. Então, vejam como práticas discursivas que vão sendo colocadas no mundo fazem os livros serem vendidos. Dito isso, a gente está entendendo, portanto, como o mercado editorial, e eu estou usando aqui o conceito de mercado editorial da professora Luciana Salazar, que o mercado editorial é uma instituição discursiva. É uma instituição discursiva que se constitui de práticas discursivas socio-historicamente condicionadas, emergentes, e muito pela mídia. E emergentes onde? Nesse grande mercado. E aí a gente não pode esquecer, por exemplo, que as práticas discursivas fazem oscilar até a Bolsa de Valores. A gente entra em contato com informações no mundo porque práticas discursivas trabalham as formas de se colocar essas informações no mundo. Dito isso, a gente lida hoje com essa história do Brasil que é feita praticamente de autoritarismos com alguns intervalos mais democráticos. E a gente lida com uma espécie de autoritarismo orgânico, se é que eu posso dizer isso, do próprio mercado, que, para o bem ou para o mal, hoje é muito mais agressivo, trabalha muito melhor essas práticas discursivas e sabe fazer a construção da venda dos discursos no final. Gente, a gente está pensando que esse mercado editorial, que a Luciana está chamando de uma instituição discursiva, por quê? Para dar um exemplo na prática, prospecta o que está sendo falado. Está sendo falado sobre a ditadura. Parece que ainda é lucrativo falar sobre a ditadura. Vamos publicar sobre a ditadura. Os discursos em circulação numa determinada sociedade, num determinado tempo e espaço, apontam segmentos de interesse que podem ser facilmente transformados em mercadoria a partir da medida de lucro que eles têm. Ao que tudo indica, e isso está lá na tese, eu evitei de trazer para cá porque a gente ia dar uma volta imensa,
mas na tese isso está bem desenhadinho, os discursos sobre a ditadura nunca saíram de circulação, com momentos maiores, de maior intensidade e de menor intensidade, mas nunca saíram de circulação. É claro que isso tem a ver com o problema da anistia. É claro. É claro que a gente tem um passado super mal resolvido que não solucionou o problema anistiando militares, torturadores e presos políticos que eram vistos como terroristas. Então vamos perdoar todo mundo e aqui apaziguar a situação. É claro que isso é um problema gigantesco. Isso, inclusive, já foi revisado algumas vezes. O primeiro pedido de revisão acontece em 2010. Desde lá, isso fica sendo revirado. É claro que a Comissão Nacional da Verdade teve um papel fundamental de mostrar. Comissão Nacional da Verdade, eu também preciso aqui fazer um parênteses, ela é problemática. Existem artigos sobre isso, mas a gente precisa considerar duas coisas. Ao mesmo tempo que presidente Dilma, ex-guerrilheira, pessoa que foi resistência durante o período, aprova a instauração de uma Comissão Nacional da Verdade, a gente tinha como expectativa que essa Comissão Nacional da Verdade fosse funcionar de algum modo, ou fazer as vezes, de algum modo, de uma lei da lei de anistia que deveria ter acontecido. O que não foi, porque foi, apesar das vontades da Dilma, e a gente precisa entender que a estrutura política do país, que não basta um presidente querer, existem muitas coisas no jogo político que funcionam ali como freios e contrapesos, para brincar com Montesquieu, e que vão limitando as ações dentro desse jogo político. E isso aconteceu com a Comissão Nacional da Verdade. Então, a Comissão Nacional da Verdade foi um gesto político de tipo, a gente precisa fazer alguma coisa com essa coisa mal resolvida? Vamos aqui fazer uma coisa mais ou menos alguma coisa e dizer que a gente fez, mas a gente não vai mexer no problema maior, que é perdoar os militares do caramba, que é vamos punir esses militares. Muito embora se falasse disso na época, o que aconteceu ali na Comissão da Anistia, apesar dos relatórios, que é um ganho absurdo, fundamental, super importante em termos de registro histórico, a gente precisa considerar uma outra face da Comissão Nacional da Verdade, que é uma certa manutenção do status quo, vamos dizer assim. Então, quando a gente está pensando na ditadura hoje, a gente está pensando nesse passado mal resolvido, com consequências políticas, econômicas e sociais que se estendem até o dia de hoje. E a gente precisa ter em mente que esse é um período que, porque nunca saiu de circulação em termos discursivos, tem implicações em temas que aparecem hoje que acabam sendo transformados em mercadoria. Muita calma nessa hora, nessa afirmação, que parece muito agressiva e impactante, mas eu posso explicar. Vamos lá. Quando a gente olha para essa imagem da última posse do presidente Lula, a primeira coisa que a gente vê aqui, é óbvio, é a figura da diversidade. Com todas as problematizações possíveis e passíveis a essa imagem. Vamos dizer que a ideia é essa. Quando a gente pensa em diversidade, a gente está pensando que a gente tem vivido um período em que esse discurso da diversidade, esse discurso que está em circulação socialmente, que esteve em circulação durante os governos do PT, que decaiu durante os governos Temer, Bolsonaro, e que volta a ganhar algum certo destaque agora. Esse tema, ele é muito forte na política brasileira desde o PT, desde a primeira posse do PT. Mais do que isso, se a gente considerar o fenômeno da onda rosa, que
tratado pela Leila Lenin em alguns artigos. Mas o que isso significa? A Onda Rosa nada mais foi do que o momento em que, na América Latina, os governos de esquerda começam a assumir o poder. Então, o Lula assume no influxo de posses de governos de esquerda, digamos assim, porque até o termo esquerda é problemático, mas de governo de esquerda em toda a América Latina. O Lula assume pela primeira vez o governo brasileiro nesse contexto. Quando a gente tem o primeiro mandato do PT, em 2003, a gente vai ver, por exemplo, uma política econômica específica que começa a falar de inclusão social, que começa a falar da Minha Casa Minha Vida, que começa a falar de diversidade, de inclusão, e que começa a reforçar e dar força aos movimentos sociais, que começa a dar importância à produção cultural não canônica. Junto com isso, a gente tem, por exemplo, lá em 2017, a publicação do relatório dos mortos e desaparecidos. Aí, em 2017, o Lula assume. 2018 2019, a gente não pode esquecer daquela crise econômica mundial ferrada que a gente passou. 2010, a gente vai viver a revisão da lei da anistia, o pedido que foi feito ao STF para dizer, vamos aí, a anistia não podia ser como foi. Aí começa uma crise política bizarra no Brasil, as pessoas de direita, com muitas aspas, começam a apontar a erosão institucional, corrupção, todo mundo fica doido com a coisa da corrupção. Aí vem o terceiro mandato do PT, em 2011, e aí a gente não pode esquecer da figura da Dilma e da importância que ela tem no próprio tema da ditadura, como ex-guerrilheira e como uma pessoa que aprovou, por exemplo, a implementação da Comissão Nacional da Verdade e os trabalhos da Comissão da Verdade, os grupos de trabalho que descobriram, por exemplo, as valas de Perus, por exemplo. Então, o governo Dilma teve essa importância. E aí, todo esse período Lula-Dilma que a gente está dizendo aqui tem a ver com uma ideia de democracia que, segundo a Vera Alves Cepeda, que também é professora da UFSCar, tem a ver, é uma noção de democracia que traz em si essa coisa do novo desenvolvimentismo, no sentido de pensar a inclusão social, a redistribuição, a equidade. Democracia, nesse momento, ganha esse valor, inclusão social, redistribuição e equidade, como diretriz econômica e política do país. E a Leila Lenin traz essa ideia de que, junto disso, a gente ainda tem que pensar que a cidadania passa cada vez mais a ter a ver com acesso ao consumo. E aí a gente começa a ver as classes sociais ganhando poder de compra, e a gente não vai detalhar essas questões, mas a gente precisa entender que, então, cidadania e democracia começam a ganhar, para esses governos, essa dimensão específica. Então, vejam, foram políticas que implementaram, de fato, a ideia de que a gente precisa ser inclusivo, a gente precisa ser acessível e tal. Acontece que em 2013 começa a nossa desgraça, e a gente segue vivendo essa desgraça. A gente começa lá com as jornadas de junho, e depois a gente vai vendo a ascensão das novas direitas e todo o movimento que começa a pregar, por exemplo, novamente intervenção militar, como se aquilo tivesse sido a cura de todos os problemas do país e como se isso fosse resolver o que eles estavam chamando lá de corrupção, com muitas aspas. Então tá aí uma foto do período das jornadas de junho, em que as pessoas trouxeram essa faixa aí, tira Dilma, intervenção militar, tira todos os bandidos. Então, para continuar a nossa linha, 2011 se instaura a CNV, 2013 jornadas de junho, e a gente começa a ver essa polarização difusa, ela ainda não era explícita, mas a gente começa a ver essa polarização política já de uma forma difusa. 2014 foi o ano do cinquentenário do golpe, 2014 foi a publicação do relatório da CNV, aí a gente vê a reeleição da Dilma, que foi aquele caos,
polarização super explícita e concentrada, Dilma e Aécio, aquela confusão. Aí a crise política vai piorando, vem a Lava Jato, que coloca em voga a coisa da corrupção como o grande mal do Brasil, as instituições não estão funcionando, blá, 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 até o golpe de 2016, governo Temer, e depois toda a desgraça que não vou fazer vocês lembrarem, mas que veio ali, mas aí só para lembrar que tanto Temer quanto Bolsonaro mantiveram vários status quo relativos à ditadura, Bolsonaro sendo essa figura tenebrosa, que defensora da ditadura e que era fã de torturador e essas coisas. Junto disso, como eu disse, a gente não pode perder de vista a ascensão das novas direitas e toda essa gente que não sei de onde saiu, para não usar nenhum adjetivo, porque isso aqui está sendo gravado, defendendo as coisas que eles defendem e que tinha lá por guru o Olavo de Carvalho. Gente, junto, numa contraface disso, a gente tem um movimento intelectual acontecendo, sobretudo no âmbito das humanidades, e a gente já está chegando ao fim, tá, gente? Para ninguém achar que eu estou aqui too much. Tá quase. Quase chegando onde eu quero chegar. Durante todo esse traçado histórico, pós-ditadura, até aqui que eu fiz, a gente vai vendo um movimento intelectual, sobretudo no campo das humanidades. Um movimento intelectual, barra político, barra social, que vai acontecendo no campo, eu diria, de estudos, de ideológicos, no sentido do campo das ideias ali. Estavam todos pensando essas questões de inclusão, de diversidade, de um ponto de vista muito específico, que a gente precisa olhar para a história de novo. Porque mesmo que a gente tenha sido resistência, dizendo, por exemplo, sobre tortura, sobre a economia agressiva que aconteceu naquele período, a gente precisa olhar de novo para a história para dizer sobre o que aconteceu com os indígenas, o que aconteceu com a população negra, o que aconteceu com a população LGBT. Então, o movimento da New Left, que acontece mais ou menos na década de 80, vamos dizer que fica forte na década de 80 nos Estados Unidos. Os estudos culturais que começam nos anos 60 lá na Europa, mas que fica forte nos anos 80 nos Estados Unidos. A coisa da nova história e dos estudos decoloniais, e aí isso está lá no texto do Valente, que eu indiquei como leitura. O Valente, quando fala do Historic Turn, está falando exatamente de como acontece uma virada histórica que passa a olhar para a história da perspectiva dessas existências dissidentes. E aí, a gente precisa considerar que, sobretudo, esses trabalhos, eles começam a chegar no Brasil nos anos 90, 2000. As traduções começam a aparecer no Brasil nos anos 90, 2000, o que acaba reforçando, aqui no campo das ideias, o que politicamente vai aparecer nos gestos das políticas do governo Lula-Dilma em relação a trabalhar a inclusão, aquelas noções de democracia e cidadania que a gente acabou de mencionar. Dito isso, gente, todo esse contexto é o contexto que me faz pensar o romance pós-ditatorial brasileiro contemporâneo. Só para contar para vocês, e eu pedi para a Ju mandar o link aqui para vocês, eu listei no site que a Ju vai mandar para vocês, tem não só a lista, mas outros dados. Eu listei e analisei os romances que tematizam a ditadura, que foram publicados dos anos 2000 até o dia de hoje. E a minha questão, por que todo esse contexto anterior? A minha questão é que esses romances, enquanto produtos nesse mercado editorial de hoje, tematizam a ditadura e não só. Então, nesse link que a Ju mandou para vocês vão encontrar a lista desses romances e outros dados. Um deles é a quantidade de publicação de romances que tematizam a ditadura dos anos 2000 para cá, por ano. E aí a gente vai ver que os picos
Vejam que 2014 foi o ano do cinquentenário do golpe, foi a publicação do relatório da Comissão Nacional da Verdade. É certo que é aqui que começa a curva de crescimento de publicação desses romances. Mas o maior fluxo de publicação está aqui entre 2016, 2017 e 2018, o que pega o golpe e a corrida eleitoral do Bolsonaro, né? Então, vamos pensar, isso me traz vários indícios, mas um deles é que o discurso sobre o autoritarismo começa a aparecer de forma mais intensa a partir desse contexto político que a gente já mencionou. O mercado prospecta como instituição discursiva os discursos em circulação. O mercado editorial entende que talvez valha a pena a aposta nesse tema. E aí a gente vê uma espécie de novo boom, ou um aumento dessas publicações, sobretudo dos anos 2016 a 17, 18, vai. E aí depois a gente tem aqui 2020, que coincide com o ano em que o Bolsonaro toma posse. E aí, gente, vamos pensar só uma coisa aqui também, né? Os livros, não é que em 2020, 2019 o Bolsonaro foi eleito, e aí em 2020 os livros apareceram, eles estavam sendo escritos antes. Então, esses livros, eles por que estavam sendo escritos antes? Eles foram gestados pensando num contexto político maior, que o mercado, vendo oportunidade, se aproveita e põe em circulação. Dito isso, gente, qual é a diferença desses romances em relação ao romance que eu caracterizei no início? Para mim, a principal característica que aparece é isso que eu estou chamando de tentacularidade. Porque são romances que tematizam a ditadura, mas por quê? Porque são tentaculares, trazem a ditadura como centro das suas narrativas, mas através da tematização da ditadura, tematizam a questão da mulher, a questão dos indígenas, a questão do meio ambiente. Estou vendo aqui o comentário. O romance da Marta Batalha, Chuva de Papel, de 2023, estampa isso, colocando as questões de ditadura militar, herança da violência, de quebra de retrato da pandemia e o governo Bolsonaro. Sim, sim, e eu acho que... Então, isso é um exemplo da tentacularidade que eu estou chamando, na minha tese, de tentacularidade. O tema da ditadura militar hoje, o autoritarismo que a gente viveu e a política que a gente vem vivendo desde o pós-ditadura até aqui, foi tão agressivo em termos de, tirando os períodos governo Lula e Dilma, tá, gente? Apaguem esse período, vamos pegar lá imediatamente após a reabertura, até o Lula, depois pegar Temer, Bolsonaro, e aí deixa o Lula aqui. Então, isso que a gente viveu foi tão agressivo em termos de exclusão social, foi tão agressivo em termos de... E aí isso retoma a tradição histórica que foi no meu primeiro slide, né? Reforçam, de certa forma, o apagamento dessas vozes dissidentes, que eu estou chamando aqui, apagam de tal forma que esses romances, eles começam a ser tentaculares no sentido de estamos aqui num contexto autoritário tenebroso. Precisamos falar da ditadura e precisamos falar também de como essas minorias se ferraram, não só no período da ditadura, como estão se ferrando aqui hoje. Então, uma das principais características desse romance pós-ditatorial contemporâneo aqui no Brasil é isso que eu estou chamando de tentacularidade das narrativas. Ou seja, ele é um articulador ou um conector de diferentes formas históricas de opressão. A ditadura aparece como esse grande articulador ou conector de diferentes formas históricas de opressão da história do Brasil. Então, esse é um romance que é escrito nesse contexto de discursividades circulantes relativas a um contexto político, econômico e social que se abre às minorias e depois se endurece contra eles, pensando aqui Temer, Bolsonaro, do mesmo modo que ele é, então, receptivo à multiplicação de perspectivas da história e depois reduz a um revisionismo rasurante. O que isso quer dizer? Então, eu coloco esse romance à disposição das minorias, as discursividades circulantes se abrem às minorias,
e depois se endurecem contra elas nesse período autoritário que a gente está pensando. Do mesmo modo, a gente, pensando no Historic Tour, a gente se abre à multiplicação de perspectivas dessa história, precisamos falar do que aconteceu com os negros, os indígenas, população LGBT, mas vem lá o revisionismo histórico, sobretudo com as novas direitas, e diz assim, peraí, foi dita branda, a história da ditadura não foi essa. Então, ao mesmo tempo que a gente se abre para uma revisão da história positiva, no sentido de olhar para a história que foi apagada em relação a essas minorias, a gente também vive um momento de rasura da história quando a gente passa a ter espaço para essas pessoas rasurarem o que aconteceu, tirando da cabeça delas, da fonte das vozes da cabeça delas, a história que elas acham que aconteceu, da dita branda, enfim, que naquele tempo era bom, e essas coisas que a gente está cansada de ouvir. E aí eu preciso chamar a atenção para um conceito que a Stefania Chiarelli, do texto que eu mandei para vocês também como leitura, esse conceito que a Chiarelli trabalha é muito interessante para pensar como, e isso corrobora a ideia da tentacularidade que eu estou chamando, ela vai dizer lá, então, nessa direção vale pensar que alguma coisa na prosa brasileira atual se movimenta na convocação urgente do não esquecimento e no gesto de recusa de uma reconciliação pacífica. Ela está dizendo isso em relação à história, não é especificamente sobre a ditadura. Quer dizer, a gente não pode esquecer a escravidão, a gente não pode esquecer o que aconteceu com a população negra na história do país, esquecer o que aconteceu com a população indígena, esquecer o que aconteceu com essas minorias na história. A gente não pode esquecer e a gente precisa recusar a ideia de uma reconciliação pacífica. E, para ela, existe uma estética da insurgência que marca a prosa brasileira contemporânea. E o exemplo que vocês viram que ela está dizendo isso sobre o penúltimo romance da Micheline Verunski, O Som do Rugido da Onça, que é isso, quando naquele fim, e aí desculpem o spoiler, mas eu preciso elaborar isso, a onça estraçalha aquele que a oprimia, isso é a representação literária da reconciliação não pacífica. Então, é uma literatura que faz justiça, que acerta as contas, que cobra, que é vigilante. E aí, e isso a própria Stefania fala, não está sendo inventado agora. A literatura brasileira como um todo, e a Flora Sossequinde já diz isso no Brasil, Tal Brasil Qual Romance, vamos dizer, a literatura brasileira, a prosa brasileira, ela é marcada por essa coisa mais social, ela é insurgente. Mas acontece que os romances que têm sido publicados agora, eles têm uma especificidade em relação a essa insurgência, que é a não aceitação ou a recusa dessa reconciliação pacífica. E isso é representado simbolicamente em diversos níveis. Então, quando eu estou aqui pensando nesse romance contemporâneo que tematiza a ditadura, eu também estou pensando num romance que é insurgente. Porque não deixa esquecer o que foi a ditadura militar, ou seja, não deixa a memória enfraquecer, não deixa a memória ser rasurada, mas também não apresenta reconciliações pacíficas. Representa sempre reconciliação, essa ideia de reconciliação não pacífica, como a onça estraçalhando lá o seu opressor no final do romance da Micheline Verunski. Gente, um parênteses. Vocês vão ver que a lista de romances que está lá disponível no Observatório é imensa. Eu não li todos esses romances. Eu estou dizendo aqui de um apanhado do que eu li e fazendo aqui um exercício de pensar a parte pelo todo. Meio que uma metonímia. Um exercício de leitura distante. Mas é claro, então, que isso que eu estou dizendo vai acontecer em maior ou menor grau. Pode ter exceção. Enfim, existem várias coisas que eu posso dizer sobre aquela listinha, mas que vai ficar para outro contexto. Assim. Dito isso, gente, e esse é o nosso último slide, e é onde eu gostaria de chegar. Então, eu já fiz esse disclaimer lá no início, e aí aqui agora eu vou tentar desenvolver.
Eu estou pensando que esse mercado editorial, que coincidentemente, porque vejam, eu digo coincidentemente porque eu estou dizendo que é um mercado que começa a ganhar uma forma de um capitalismo mais intenso no período da ditadura militar, tematizando a ditadura militar. É claro que não era o que mais vendia, a gente já disse, o que mais vendia eram lá os best-sellers, mas é parte dessa estruturação desse mercado editorial um boom de romances sobre a ditadura. E agora a gente está falando de novo de um mercado editorial que tem redes sociais envolvidas, que tem várias estratégias de marketing sendo aplicadas, lógica algorítmica, tudo isso não pode ser ignorado, mas a gente está falando de um mercado editorial que funciona sob uma lógica muito mais agressiva hoje e digital, e que também tem um boom de romances que tematiza a ditadura. Dito isso, eu estou entendendo que esse mercado editorial que põe em circulação esses romances, ele pratica o que eu chamei de violência monetária. E por que violência monetária? E aí já explico dando a sua acepção positiva e negativa. Vejam, esse mercado editorial e esse mercado tal qual ele funciona, ele é positivo no sentido de que, colocando esses livros em circulação, ele faz ressoar essas bandeiras, esses discursos, fortalecendo ali, ainda que, porque aí a gente precisa pensar também para quem, né? Isso é uma outra questão. Vejam que eu estou aqui mantendo o meu recorte, porque senão a gente vai ficar aqui anos. Mas dentro desse público leitor, desse espectro de público leitor específico, a gente tem um mercado editorial que põe em circulação obras que fazem ressoar discursos que são importantes, que precisam ser falados, que precisam ser cada vez mais colocados em prática mais do que falados. Mas é um mercado que negativamente, e daí vem a violência monetária, ganha com isso. Na mesma lógica do pink money, do black money, dos outros money que a gente já sabe que existe, é um mercado que ganha falando da violência. E a própria Leila Lenin tem uma entrevista que ela dá para o Dal Bastos, muito embora eu fui supervisionada por ela durante o estágio, e eu sei que ela tem considerações a fazer sobre essa frase, mas é uma frase forte, que é: a violência vende, anyway. E essa violência específica, dadas os discursos em circulação e o interesse de seguir nichando esse segmento literário, vamos dizer assim, dão uma oportunidade para esse mercado de lucrar em cima disso. Então é sempre uma coisa que acho que é uma grande marca do capitalismo em si, assim. E não estou dizendo que o capitalismo tenha coisas positivas, não é isso que estou dizendo, não. Eu só estou dizendo que a vida sobre o capitalismo, ela tem lá suas coisas positivas e ela tem lá suas coisas negativas contra as quais a gente luta. Então, a gente tem aí um mercado que, para a gente pensar assim, só para dar um exemplo concreto, Editora Record. A Editora Record é um caso emblemático de uma editora que publicou romances que tematizam a ditadura, nesse sentido que a gente veio falando até aqui, mas que publicou grande parte dos autores das novas direitas. Ganhou com os dois lados. Lucrou com os dois lados. Então, é uma lógica muito violenta. Por isso eu estou chamando de violência monetária. É uma lógica violenta que funciona violentando monetariamente determinados temas, muito embora seja importante que esses temas circulem, ainda que talvez em forma de mercadoria. E é isso, gente. Não sei se vocês têm dúvidas, mas a grande sacada é pensar, então, como esses discursos em circulação que vão sendo assumidos pelo mercado editorial acabam reconfigurando esse polissistema literário, assim, né? Como a exploração desse tema, que vejam, teve lá o seu boom em 75,
teve de novo um grande fluxo de publicações com os testemunhos, e agora está tendo de novo um grande número de publicações. De que modo, então, a exploração desse tema organiza ou reorganiza o sistema literário a partir dessas noções de mercado, produtor, consumidor, enfim. Essa é aí a minha questão para os próximos episódios. Enfim, é isso. Estou aqui para bater papo, para discutir, para pensar junto. E sei lá, é isso. Vou parar aqui. Valeu, Júlia, muito obrigada. Então, a gente abre para as questões. Ai, que bom, Malu. Luísa. O Luiz Antônio levantou a mão. Pode falar, Luiz Antônio. Olá, boa noite a todos. Primeiro, parabéns, Júlia. Muito obrigado pela belíssima apresentação sobre o tema, né? A respeito dessa posição dúbia do mercado editorial sobre as temáticas, não é? Assim, é bastante complicado a gente pensar um filtro temático para o mercado, né? Que, aliás, talvez fosse até uma contradição a gente imaginar, apesar da nossa vontade, que o mercado tenha que ter algum filtro editorial. Mas a minha questão é, será que a gente não pode pensar essa discussão a partir da chave que eu acho que o Marcelo Ridente coloca, de que o campo discursivo da cultura ele ainda é um campo, sempre foi um campo predominante da esquerda, com toda a problemática que esse termo coloca, né? Ao passo que a direita consegue muito bem dominar o campo discursivo da moral, enfim, das relações de trabalho, inclusive, né? No campo da cultura, a esquerda ela consegue sempre, até pelo caráter, né, da arte, enfim, ela consegue ser dominante. Não seria talvez isso, né, o reflexo na literatura e, consequentemente, no mercado editorial? Eu vou te responder de pronto, não sei, talvez, mas preciso te dizer, fazer um processo de reflexão aqui, que é o seguinte: se você parar para pensar, por exemplo, se vocês quiserem, me escrevam, que eu posso mandar depois, que agora eu não estou lembrando de cabeça. Mas já existe um artigo muito bom pensando o mercado editorial e novas direitas. Literalmente, fluxo de publicações, como as novas direitas ganham o mercado editorial. Olha, se a gente considerar esses livros religiosos, as novas direitas é só isso aqui do setor, mas os livros religiosos, esses livros de autoajuda, que tem lá as suas duas faces. Tem livros de autoajuda legais, mas tem livros de autoajuda que socorro. Livros religiosos, livros de autoajuda. Tem um monte, mas um monte de publicações que reforçam os valores de direita, com muitas aspas, porque não gosto de ficar entre direita e esquerda, porque a gente fica mantendo o discurso da polarização, né? Quer dizer, só para dizer aqui que sim, precisamos também nos separar da escória. Mas, dito isso, a gente sabe que democraticamente polarização sempre vai existir, mas não a extrema polarização que leva a um contexto autoritário. Dito isso, voltando à discussão, eu acho que se a gente fizer a filosofia do Olavo de Carvalho, vendeu o livro dá com pau, assim, mas tirando essa galera das novas direitas, que é só um segmento, gente, a gente pode fazer um exercício. E eu acho que a gente deve fazer um exercício, que é ir às livrarias e começar a ler os títulos. Porque a gente vai ver como tem coisas para além da nossa imaginação que circulam nas livrarias e que reforçam esses outros valores, assim. Eu tenho um pouco de problema, eu uso o Ridente na minha tese, sobretudo porque ele tem um texto muito bom sobre movimentos sociais que me interessa, mas eu acho que essa coisa do campo de esquerda ser o campo intelectual... Vejam, durante esse processo Temer-Bolsonaro aconteceu uma coisa super interessante. Era importante para eles dizer que eles tinham diploma,
mentindo, né? Tá aqui o cara que foi formado na Oxford e que tá aqui dizendo um monte de atrocidade. Quer dizer, era importante para essas pessoas reforçar a figura do intelectual. Eles também assumem essas formas e se legitimam no campo dessa maneira e estão aí publicando loucamente. Porque assim como a editora Record encontrou nicho para os romances que tematizam a ditadura, ela também encontrou nicho para a nova direita. E isso porque eu não parei para listar romances que tematizam a ditadura da perspectiva da direita, porque existe. Cito aqui o trabalho do Renato Amado, meu amigo, companheiro de departamento na Brown, que fez esse serviço, coitado. Acabou de defender o doutorado com uma tese sobre romances escritos pela nova direita, que tematizam a ditadura. Então, existe. Eu acho que... E aí, isso talvez... Já é uma crítica que já está em circulação, né? Mas acho que o grande problema é que a esquerda forma sempre uma bolha muito grande, que fica ali, com o perdão da palavra, pensando, enquanto essa galera tá agindo. Deixa eu ver se eu perdi alguma coisa. Maria Luísa, até mesmo os livros de padres. Sim, muitos. E não só, porque aí agora tem outras filosofias, com muitas aspas, que estão na moda aí, que viram livro, que as pessoas compram, e que vira... Enfim, só se apegam mesmo. Lembram da ideia que circulou no segundo turno de 2018? Quem for votar no Haddad vá com o livro na mão. Sim. E acho que foi um movimento de reclamar para si um lugar específico. Um lugar específico, porque o meu livro não é igual ao livro dele. E aí isso é uma questão, assim. Quer dizer, eles não foram votar com os livros, eles foram com as armas. E os livros deles, muitas vezes, falam sobre armas. Mas, assim, armas no sentido amplo, podem ser várias armas. Mas eu acho que é só a esquerda, de novo, na própria bolha, conclamando para si um lugar que não é exclusivo dela, gente. Não é exclusivo dela. A Melissa levantou a mão, Júlia. Melissa. Olá, Melissa. Olá, tudo bem? Primeiro, parabéns pela aula, maravilhosa, obrigada. Obrigada. E eu queria fazer só, assim, um depoimento sobre o que você falou, né, porque eu sou dona de uma pequena livraria e sebo, em Ribeirão Preto. Oba! E aí, eu acho que tem tido uma mudança nessa questão, né, de editora, porque hoje em dia, cada vez mais eu tenho segmentado por editora aqui na loja, que as pessoas procuram por ideologia, realmente. Olha, eu quero a editora tal, tá aqui, eu quero a Boitempo, eu quero a Fósforo, eu quero outras editoras. Então, eu acho que é um movimento legal que tem acontecido aí. E essas grandes editoras que publicam de tudo e não estão nem aí com ideologia, estão perdendo um pouquinho o espaço. Pelo menos eu tenho visto um pouco isso aqui. Pode ser que eu esteja numa bolha também. Super interessante o que você está dizendo. Eu não acho que você esteja numa bolha, não, porque se a gente pensar, por exemplo, sei lá, vou dar minha última experiência. Exatamente antes de ir para o estágio, eu fui na Feira do Livro, em São Paulo, que se organiza por editora. As feiras de livro, de forma geral, se organizam por editora. E aí, assim, você já sabe para onde ir. Eu não acho que a editora que publique de tudo esteja perdendo um segmento de mercado, não. Eu acho que é uma aposta inteligente, porque no próprio stand é só dividir para lá e para cá, sabe como é? Mas eu acho que é uma aposta no mercado. Porque aí a gente tem que pensar também que tem editoras que apostam na ideia e tem editoras que apostam no mercado. É verdade. Mas é isso, obrigada. Mas muito interessante. Mais alguém, gente? A Renata da Faro Editorial, rapidão. É a mesma coisa que a Record. Mesma coisa. Vai, Ju. Júlia, primeiro, parabéns pela fala, sou suspeita, né? Porque te acompanho faz um tempo e fiquei muito feliz, muito instigada e até um tanto deprimida, né? Confesso. Porque a gente parece sempre meio que sem saída,
né? Então, é sobre essa aporia, porque você colocou para a gente uma aporia, afinal de contas, né? Como pensar, como você pensa, ou é possível pensar aí, uma, não articulação, mas uma sobrevivência da resistência no interior de um mercado que engole, né? Então, como é que você equaciona, né, essa questão que falar sobre a ditadura e o modo como o mercado absorveu isso? Que saída a gente pode encontrar? Ou que saída existe para isso? Tá. Enfim. Eu vou dizer de pronto, não sei, mas vou pensar alto aqui. Uhum. O que eu acho é o seguinte: o mercado ele vai se transformando à medida, sobretudo, que as tecnologias vão se desenvolvendo. E isso é sempre uma faca de dois gumes. A tecnologia, assim como o mercado, se é que a gente não pode chamar as duas coisas de a mesma coisa ideologicamente falando, elas estão aí para o bem e para o mal. E é muito louco dizer que o mercado tem alguma coisa de bem. Mas nesse sentido que eu estava dizendo, de colocar em circulação discursos importantes, até que tem. O que eu acho, Ju, em termos de saída ou de não saída, é que dá para a gente pensar em algumas coisas. Por exemplo, muito embora se você acessar lá o Observatório, eu sei que você já fez isso, a gente veja que editoras como Companhia das Letras, Record, são as que mais publicam esse tipo de livro. Existe um fenômeno que está registrado ali por trás, que é bastante interessante, que é como tem novas editoras no país, pequenas, médias, micro editoras, e pensando, o próprio trabalho do Zé Muniz já diz um pouco isso, né? Como as pequenas, médias mais ou menos, mas como as pequenas e micro editoras, elas têm essa função de ir mantendo para além do mercado em si, um espaço intelectual importante. Eu só acho que é um pouco sem saída, Ju, e assim, não me entenda mal, eu só acho que é um pouco sem saída porque o livro é um produto, a gente tem que comprar para acessar. Então, a gente, de uma certa forma, paga para acessar certos discursos. A gente paga para acessar informação hoje. A gente paga uma internet, a gente paga um canal de notícias, a gente paga. Então, a gente paga para acessar a informação de forma geral. E a informação de livre acesso, ela existe. Essa é uma saída, por exemplo. Mas aí é livre acesso até que ponto que é livre? E a outra coisa é que... isso é uma coisa para a gente pensar, e é sempre nesse nível de pensar e deixar na autocrítica, mas e daí? Então, estou aqui só ventilando, que enquanto a gente está aqui nesse espaço pensando, alguns pastores de algumas igrejas estão disseminando determinados tipos de discurso contrafavoráveis ao que a gente está dizendo. Sim, algumas empresas estão ali espalhando para os seus funcionários determinadas coisas. Eu acho que a gente vai sempre viver essa coisa meio que uma disputa no campo discursivo, assim. Aliás, o ideal é que a saúde democrática é isso. Pensando lá Chantal Mouffe, pensando esses escritores que estão pensando a democracia, alguns deles vão dizer que a saúde da democracia é quando existe discursos em conflito e em disputa. A disputa é saudável. O problema é quando descamba para o que aconteceu com a gente, ou enfim. Eu só acho que se existe alguma saída, essa saída ela é sempre na medida do que é possível. Porque mesmo a livre informação, mesmo que você coloque livre acesso às suas coisas, como faz para acessar as suas coisas? Eu vou ter que pagar uma internet, no mínimo. Então, é sempre uma saída no limite do possível. Assim. E eu acho... No limite do possível do capitalismo, né? Afinal das contas, é disso que se trata.
E eu gosto dessa reflexão que você faz via Evelyn Zoar, né? E pensando o mercado não apenas no sentido pecuniário, né, mas de uma maneira mais ampla, ou seja, a partir dessa ideia dos fatores, das instituições que fazem com que os discursos circulem, né, justamente porque ele nos dá essa abertura para pensar a literatura como inscrita nesse sistema, né, que é um sistema literário inscrito num sistema capitalista, né? Então, mesmo que eu não compre livros, as maneiras como os textos circulam, né, como as textualidades circulam nesse sistema, envolvem questões pecuniárias, de poder, algorítmicas, agora mais recentemente, Sim. né? Então, é importante pensar nisso, né? A partir dessa ideia, inclusive para que a gente, como críticos de literatura, possamos nos colocar neste lugar também, né? E não achar que a gente está lendo o livro X em detrimento do livro Y, apenas, pura e simplesmente, por um gosto ou por uma eleição exclusivamente particular e individual. Sim, claro. E eu diria mais, assim, rapidinho, só para comentar, que em termos de literatura, já que a Rê puxou esse fio, que esse é o tema do meu trabalho, isso que eu apresentei para vocês é uma grande moldura, eu diria. Mas a minha grande questão é como isso se reflete esteticamente nos romances hoje. Isso tem um reflexo. É o que eu estou tentando trabalhar dentro da teoria do controle do Costa Lima. Assim, como isso aparece no processo de composição da ficção. Tem reflexos diretos. Mas é isso. Os meninos estavam comentando ali, né? O Luiz Antônio e a Natália dos clubes de leitura. Sim, os clubes de leitura estão aí também para o bem e para o mal, porque eles também têm clubes de leitura, gente. A Natália está lembrando do literatura clássica e da polêmica, né? Que envolve o clube de leitura da literatura clássica. E mais, gente, para dar um exemplo fora dessa coisa da extrema-direita Blair e dessa coisa de mercado de uma forma muito agressiva, mas só para dar um exemplo do que eu estou dizendo, a própria. Tá aí, ó, dica de estudo, não sei se existe, pensei agora. Como, por exemplo, o surgimento do movimento Leia Mulheres, de que eu faço parte, que sou uma das mediadoras, como ele também põe uma discursividade em circulação, ainda que em baixa circulação, porque quando eu falo de colocar em circulação, gente, tem discursos que circulam muito, tem discursos que circulam pouco, tem discursos que circulam mais ou menos. E aí vai do mercado prospectar o que vale e o que não vale. Para o mercado editorial, o Leia Mulheres, por exemplo, tem um efeito. Tá aí o boom de publicação que a gente está tendo de mulheres que escrevem, assim. Não estou dizendo que é por causa do Leia Mulheres. Não estou dizendo isso. Faz parte dessa grande ideia de que a gente precisa dar espaço para as minorias, para as perspectivas dissidentes. E daí tem toda a questão da mulher, que é uma outra questão, mas que se reflete, por exemplo, na reconfiguração do mercado editorial, em termos de que, por exemplo, se a gente comparar o próprio tema da ditadura está lá no Observatório, como a gente teve lá no boom de 75, majoritariamente homens, indiscutivelmente homens publicando, e como hoje a gente tem 50% homens, 50% mulheres, praticamente. As mulheres estão ali iguais aos homens em termos de publicação sobre o tema da ditadura, sobre o tema da ditadura. Agora, sobre os outros temas, mais ainda. Então, acho que tem todo um movimento que vai reconfigurando a partir dessas discursividades. E ouso dizer que o Leia Mulheres tem, pensando em clube de leitura, que era o tema, uma importância, porque é um movimento nacional que está ficando internacional agora, que tem reflexo. Mais alguma coisa, gente?
O link para a lista de presença já está aí no chat. E se ninguém tiver mais nada para dizer, se Júlia concordar, a gente pode encerrar aqui. Claro. Tudo bem, então? Deixei uma dica de leitura aí para quem estiver com vontade de ler algo ficcional que coloque em questão essas questões. É um livro que eu li bem recentemente, que é bem bacana. Bem bacana. Então tá bom, minha gente. Muito obrigada. Agradeço em meu nome e em nome da Juliana, claro, a aula da Júlia. Muito obrigada, Júlia, por contribuir conosco. Foi ótimo. E agradeço todo mundo pela presença e nos vemos na semana que vem. É isso aí. É isso. Obrigada, gente. Obrigada, Júlia. Professoras, boa tarde.